Babilônia, a cidade que desafiou os deuses. Imagine uma cidade tão grandiosa que suas muralhas pareciam tocar o céu. Uma capital que, ao ser avistada de longe, fazia os exércitos inimigos hesitarem e os mercadores se ajoelharem em reverência. Essa cidade não era apenas uma capital. Ela era o centro do mundo antigo. Ela era Babilônia. Você está prestes a entrar em um universo onde poder, fé, guerra e ambição se entrelaçam numa teia de glória e ruína. Esta é a história de um império que cresceu das cinzas da Mesopotâmia, que destruiu Jerusalém, que enfrentou reinos, subjugou nações, ergueu maravilhas arquitetônicas e caiu não por espadas afiadas, mas por dentro, corroída por orgulho, desilusão e silêncio divino. Mas antes da queda, havia o esplendor. Neste vídeo, você vai viajar no tempo até uma era em que deuses eram adorados em zigurates altíssimos, reis eram tratados como deuses vivos, e os exércitos que marchavam sob estandartes flamejantes, decididos a tornar Babilônia eterna. Se você gosta de histórias que unem poder, fé e tragédia, pare tudo o que está fazendo. Você precisa assistir a isso. Nos primeiros minutos, veremos como um pequeno povo do sul da Mesopotâmia, os acádios, caldeus e amoritas, se fundiram ao longo dos séculos para formar uma força irresistível. Como um império surgiu do barro dos rios Tigre e Eufrates, forjando leis, cultura e religião que moldariam gerações futuras. Você vai entender por que Hammurabi escreveu leis que ecoam até hoje. Por que Nabucodonosor não era apenas um rei, mas uma lenda viva? E por que, apesar de tudo isso, tudo ruiu? Você ainda está aí? Ótimo, porque o que vem agora é ainda mais intenso. Nos blocos seguintes, você vai se ver no meio da conquista de Jerusalém. Vai ouvir os gritos dos exilados hebreus sendo levados cativos às margens do Eufrates. Vai sentir o frio do mármore sobre os pés de Daniel ao ser jogado na cova dos leões. Vai se maravilhar com as visões apocalípticas dos profetas e as disputas políticas internas que corroíam o império por dentro, enquanto os persas se aproximavam. Você verá como nunca antes os bastidores da noite em que Belzazar, bêbado de arrogância, viu uma mão misteriosa escrever na parede: Mene, Mene, Tekel, Parsim. Você vai entender o que significava essa mensagem e por que naquele exato momento Babilônia estava sendo invadida por Ciro, o rei persa. E se você acha que já viu tudo sobre o Babilônia, espere até ver a sua queda silenciosa, sem glórias e sem resistência. Este vídeo não é mais do que uma aula de história. É uma jornada cinematográfica por uma das civilizações mais fascinantes e enigmáticas da humanidade. Com narrativa intensa, cenas descritas com riqueza de detalhes, emoções à flor da pele e perguntas que ecoam até hoje. Será que toda glória um dia precisa ruir? Será que todo império está fadado a cair? Inscreva-se agora no canal e prepare-se para mergulhar nas profundezas da Babilônia. Porque o que você vai ouvir aqui, você não vai encontrar em lugar nenhum. Império Babilônico, o berço entre os rios. No coração da Mesopotâmia, entre os rios Tigre e Eufrates, surgiu uma cidade que marcaria para sempre o curso da história humana. Seu nome ecoaria por milênios: Babilônia. Muito antes de se tornar um império, ela era apenas uma cidade entre muitas, ofuscada pelas sombras das potências sumérias e acadianas. Mas ali, na poeira quente da terra fértil mesopotâmica, nascia uma força que um dia se ergueria para dominar reis, subjugar nações e gravar seu nome em pedra eterna. A Mesopotâmia era um campo de batalha constante, um palco onde cidades-estado competiam por terras, água e poder. Ur, Uruk, Lagash, Nippur,
Nomes antigos como a própria civilização travavam guerras incessantes por supremacia. Foi neste caos que um pequeno assentamento fundado por amorreus começou a se destacar. Esses amorreus eram nômades sem raízes fixas, mas sua habilidade de adaptação, diplomacia e guerra logo os tornaria senhores da terra. Babilônia, uma vez desprezada por ser uma cidade periférica e secundária, começava a crescer com a força de seus reis, o vigor de seus agricultores e a inteligência de seus escribas. Por volta do século XIX a.C., a cidade começou a assumir importância estratégica. Sua localização no centro da planície mesopotâmica a tornava um ponto crucial entre o sul e o norte. O comércio florescia, as colheitas alimentavam multidões e o ouro fluía pelos corredores dos palácios. Mas faltava algo: poder militar e autoridade centralizada. Foi então que surgiu uma linhagem de reis que mudaria o destino de toda a Mesopotâmia. Entre eles, um nome se destacaria como o fundador do poderio babilônico, Sumu-Abum. Embora pouco se saiba sobre seu reinado, ele pavimentou o caminho para a ascensão de uma Babilônia governada não mais por reis locais, mas por conquistadores visionários. O verdadeiro impulso veio com os sucessores de Sumu-Abum, principalmente com Sin-Muballit, que consolidou o território e fortificou a cidade. Mas foi seu filho quem transformaria a Babilônia de cidade em império, Hammurabi. Antes dele, a Mesopotâmia estava fragmentada em uma miríade de reinos menores, todos lutando entre si. A oportunidade surgiu quando os elamitas atacaram os territórios orientais. Enquanto as grandes potências se enfraqueciam, Hammurabi viu sua chance. Ele expandiu seus domínios com astúcia, derrotando rivais, não só com a espada, mas com promessas de estabilidade, justiça e prosperidade. Ele não era apenas um guerreiro, ele era um estrategista e um político nato. Com Hammurabi no trono, Babilônia entrou em sua primeira era de ouro. As fronteiras se expandiram até alcançar os limites da Assíria ao norte e o Golfo Pérsico ao sul. Cidades antes independentes agora juravam lealdade ao rei de Babilônia. A economia florescia, os templos se multiplicavam, os zigurates erguiam-se aos céus e as leis eram aplicadas com rigor. Não havia mais dúvida, Babilônia se tornara um império. Mas o que realmente distinguiu Hammurabi dos outros governantes da época foi sua visão de justiça. Ele sabia que um império precisava de mais que espadas para se manter. Precisava de leis, ordem e um senso de propósito comum. Assim nasceu o famoso Código de Hammurabi, um dos textos jurídicos mais antigos e importantes da história. Gravado em pedra negra e exposto ao povo, o código trazia mais de 280 leis que regulavam desde o comércio até os crimes, desde os direitos das mulheres até a responsabilidade dos construtores. Se alguém construir uma casa e ela desabar e matar o dono, o construtor será morto. As penas eram severas, mas visavam garantir equilíbrio social. Para muitos, era o primeiro vislumbre de justiça em um mundo brutal. Hammurabi não era apenas um conquistador. Ele era o arquiteto de uma ordem que pretendia durar gerações. A Babilônia de seu reinado tornou-se o coração palpitante do crescente fértil, um símbolo de civilização e domínio. Contudo, com a morte de Hammurabi em 1750 a.C., os alicerces do império começaram a ruir. Seus sucessores não tinham sua genialidade nem sua autoridade moral. A fragmentação política retornou. Cidades conquistadas se rebelavam. O prestígio de Babilônia declinava lentamente. Os invasores de fora, como os cassitas, aguardavam o momento certo para invadir. Mas o espírito de Hammurabi jamais seria esquecido. Ele plantara a semente de um império que, embora temporariamente silenciado, renasceria com ainda mais força nos séculos seguintes. Babilônia, como o próprio deserto que a cercava, aprendera a morrer e ressurgir. As cinzas de um império. A morte de Hammurabi não apenas marcou o fim de um reinado grandioso, mas também o início de um lento e doloroso declínio para a Babilônia.
Sem sua liderança visionária, os reis que o sucederam falharam em manter o delicado equilíbrio entre poder, justiça e unidade. A estrutura central do império começou a se fragmentar. Cidades conquistadas voltavam à sua independência, alianças se desmanchavam e o prestígio do trono babilônico esmaecia. As rotas comerciais, antes protegidas e ativas, tornaram-se perigosas. O ouro cessou de fluir como antes. Os templos perderam sua autoridade e a ordem parecia ruir. Mas o verdadeiro golpe viria de fora. Aproveitando a instabilidade, tribos estrangeiras avançavam como sombras no deserto. E foi nesse cenário que surgiram os cassitas, um povo montanhoso vindo das regiões dos Agros. Durante décadas, eles assediaram as fronteiras da Babilônia, até que por volta de 1595 a.C., durante o caos político, conseguiram invadir e tomar a cidade. A antiga capital de Hammurabi caiu. O que outrora era o coração de um império virou domínio estrangeiro. A dinastia Amorita terminou ali. Começava o período de dominação cassita, que duraria quase 5 séculos. Ao contrário de muitos conquistadores, os cassitas não destruíram Babilônia. Pelo contrário, adotaram sua cultura, sua escrita, seus leis e seus deuses. Eles mantiveram a cidade viva, mas sob uma nova identidade. Com o tempo, os cassitas deixaram de ser invasores e passaram a ser considerados legítimos governantes, governando com relativa estabilidade. No entanto, a glória de outrora estava distante. Babilônia já não era o centro do mundo, e sim uma entre muitas cidades poderosas. Assírios ao norte, hititas a oeste, elamitas a leste. Todos observavam com atenção e cobiça. A Babilônia cassita era funcional, mas não inspiradora. Ela sobrevivia, mas não reinava. Durante esses séculos, a cidade foi frequentemente atacada. O pior golpe veio dos elamitas, por volta de 1155 a.C., quando Saul-Marduk, o último rei cassita, foi derrotado. Os invasores não apenas saquearam Babilônia. Eles levaram consigo a estátua sagrada de Marduk, deus protetor da cidade. Para os babilônios, aquilo não foi apenas uma perda simbólica. Era como se a alma da cidade tivesse sido arrancada. Era como se o próprio Deus tivesse abandonado seu povo. A Babilônia, despida de sua divindade e identidade, mergulhou em trevas. Reinos rivais surgiram. Houve tentativas de renascimento, mas nenhuma durou. O orgulho havia sido substituído por luto. Por quase 3 séculos, Babilônia oscilou entre momentos de resistência e longos períodos de submissão. Nenhum rei conseguiu restaurar sua antiga glória. Enquanto isso, no norte, os assírios se tornavam uma força brutal e implacável. Suas legiões marchavam pelas planícies, dominando, escravizando e aniquilando. O mundo estava mudando, e os babilônios sabiam disso. Sua cidade, tão cheia de história, parecia condenada ao esquecimento. Mas o destino, uma vez mais, guardava um novo ciclo. Em meio às cinzas do passado, começava a se erguer uma nova geração. Filhos de um sonho antigo, herdeiros de uma glória esquecida. E no centro dessa esperança estava um nome: Nabopolassar. Nabopolassar não era apenas um rebelde. Era um homem moldado pelo sofrimento de um povo humilhado. Um líder nascido na sombra dos assírios, mas com os olhos fixos na restauração de Babilônia. Quando os assírios se enfraqueceram por causa de guerras internas, Nabopolassar viu sua oportunidade. Ele se rebelou contra a dominação assíria por volta de 626 a.C., tomando o controle da cidade de Babilônia e fundando uma nova dinastia, a dos caldeus. Mais do que um rei, ele se apresentou como libertador. Seu discurso não era de conquista, mas de redenção. Ele prometia restaurar a honra dos ancestrais, reerguer os templos e devolver a Babilônia ao trono do mundo. O povo respondeu com fervor. O velho espírito de Babilônia despertava. Rebeliões se espalharam por toda a Mesopotâmia. Cidades antissubmissas levantaram bandeiras de independência. Os exércitos de Nabopolassar, inicialmente pequenos, cresceram com a adesão de mercenários, camponeses e generais dissidentes. Mas o maior triunfo foi político. Ele selou uma aliança com os Medos, liderados por Ciaxares, criando uma coalizão temível contra a Síria. O inimigo ancestral estava cercado. O ciclo da história se preparava para girar mais uma vez, e agora Babilônia voltava a ser protagonista. A queda de Nínive, capital da Assíria, em 612 a.C.,
marcou um ponto de virada. Babilônia não apenas havia se libertado, mas havia participado ativamente da destruição do maior império de seu tempo. Com a vitória, Nabopolassar não se embriagou de poder. Ele se voltou à cidade que o acolheu e lhe deu um trono. Reconstruiu templos, restaurou a adoração a Marduk, trouxe de volta os símbolos sagrados, avivando a fé de um povo que havia aprendido a sobreviver em silêncio. A antiga glória babilônica, adormecida por séculos, ressurgia com força renovada. Mas Nabopolassar sabia que ele era apenas o início. O futuro exigiria alguém ainda maior. Esse alguém viria de seu próprio sangue. Seu filho, um príncipe guerreiro, estrategista feroz e visionário, Nabucodonosor II. Com ele, Babilônia não apenas renasceria, mas se tornaria a cidade mais magnífica do mundo antigo. A lenda babilônica estava pronta para seu capítulo mais glorioso. Mas antes disso, era necessário consolidar o trono, estabilizar o império nascente e preparar o caminho. Nabopolassar, com honra e disciplina, construiu os alicerces. Seu filho, com fogo e ambição, construiria as torres. Nabucodonosor II, Glória e Conquista. No ano em que o velho Nabopolassar tombou para sempre entre as muralhas de sua amada Babilônia, o trono foi passado a um jovem cujo nome logo ecoaria por todo o mundo antigo, Nabucodonosor II. Ele não herdava apenas um império, herdava uma promessa, uma missão, um chamado. Desde jovem havia demonstrado notável inteligência, carisma e um senso estratégico feroz. Era um guerreiro forjado na luta contra os assírios, mas também um príncipe educado nos textos sagrados, nas leis do templo e nos mistérios dos deuses. Seu pai havia libertado Babilônia. Ele a ergueria como nunca antes. Logo nos primeiros anos de seu reinado, Nabucodonosor demonstrou do que era capaz. Enquanto ainda era príncipe, ele havia enfrentado os egípcios na Síria e os derrotado na Batalha de Carquemis. Agora, como rei, voltou suas forças para consolidar o domínio da Babilônia sobre todo o crescente fértil. Marchou pelas terras da Fenícia, dominou os reinos arameus e voltou-se contra o reino de Judá. Quando Jerusalém resistiu ao poderio babilônico, Nabucodonosor respondeu com força total. Em 586 a.C., Jerusalém foi tomada, seus muros destruídos, o templo de Salomão queimado e milhares foram levados cativos. Um episódio que marcou para sempre a memória do povo judeu e ficou conhecido como o cativeiro babilônico. Mas Nabucodonosor era mais do que um conquistador. Ele queria transformar sua cidade em um espelho da grandiosidade dos deuses. Investiu riquezas incalculáveis na reconstrução e embelezamento de Babilônia. Sob seu comando, ergueram-se os muros duplos da cidade, tão largos que carruagens podiam correr lado a lado sobre eles. As portas de Istar, cobertas de tijolos vidrados em azul, resplandeciam com imagens de touros, dragões e leões, símbolos de poder e proteção. E no coração da cidade, uma das maravilhas mais lendárias do mundo ganhava forma: os jardins suspensos da Babilônia. Regados por engenhos ocultos e construídos em terraços, eles teriam sido erguidos por amor, um presente do rei à sua rainha, que sentia saudades das montanhas de sua terra natal. A glória babilônica resplandecia em todos os cantos. A cidade tornara-se um centro cultural, científico e religioso sem paralelo. Astrônomos registravam o movimento dos astros em tábuas de argila, sacerdotes interpretavam sinais dos deuses e escribas mantinham viva a escrita cuneiforme. Nobres, mercadores, soldados, artesãos, todos viviam sob a ordem férrea do rei, cuja autoridade era vista como extensão da vontade de Marduk. Para o povo, Nabucodonosor era mais que um governante, era quase divino, o escolhido dos céus, aquele que restaurou o orgulho de uma civilização. Mas todo poder carrega a sua sombra, e a mente de Nabucodonosor, tão afiada em guerra e construção, começou a demonstrar sinais de inquietação. Narrativas antigas sugerem que ele passou por um período de desequilíbrio mental, vivendo como uma besta selvagem nos campos, um castigo dos deuses por sua soberba. Se o fato foi literal ou simbólico, pouco importa. O que ficou foi a imagem de um rei que, no auge de sua glória, precisou ser humilhado para reencontrar sua humanidade. Quando retornou ao trono, era mais sereno, mais maduro e talvez mais temido. Sob seu reinado, a Babilônia alcançou seu ápice absoluto.
Sua influência se estendia do Golfo Pérsico ao Egito, suas riquezas pareciam inesgotáveis, e suas obras monumentais atravessaram séculos. Nenhum império havia construído tanto em tão pouco tempo. E ainda assim, no coração da cidade, sob toda aquela pedra e ouro, havia uma tensão invisível. O rei envelhecia, e com ele o equilíbrio que havia imposto. Ao redor, povos dominados alimentavam ressentimentos. Os persas, sob a liderança de um jovem carismático chamado Ciro, começavam a se movimentar além das montanhas. Quando Nabucodonosor morreu, deixou para trás uma cidade gloriosa, mas também vulnerável. Nenhum de seus sucessores foi capaz de manter o ritmo, a disciplina ou a visão de seu legado. A Babilônia que ele ergueu ainda brilhava, mas começava a rachar por dentro. O ouro reluzia, mas as alianças se desfaziam. A cidade estava pronta para ser desafiada, e em breve seria. Mas, enquanto isso não acontecia, Nabucodonosor reinava como senhor do mundo. Sua história havia se entrelaçado ao destino da própria Babilônia. Onde ele andava, os deuses pareciam andar também. Onde ele falava, o silêncio se curvava, e onde ele construía, a eternidade se assentava sobre pedra e barro. O eco do orgulho e o sussurro da queda. A morte de Nabucodonosor II foi como a queda de uma estrela no céu do Oriente. A cidade ainda brilhava, as muralhas ainda se erguiam com orgulho e os sacerdotes ainda entoavam cânticos ao deus Marduk. Mas havia um silêncio estranho pairando entre os corredores do Palácio Real. O rei que havia erguido Babilônia à glória estava morto, e ninguém parecia à altura para tomar seu lugar. Seu filho, Amel-Marduk, subiu ao trono, mas sua autoridade era frágil, quase simbólica. Em poucos meses, ele foi assassinado por seu cunhado, Neriglissar, em um golpe palaciano que mostrava, já então, que os alicerces da Babilônia tremiam. Neriglissar governou por poucos anos e até tentou reviver a força do império, reforçando fronteiras e reconstruindo parte do prestígio babilônico. Mas ele também morreu cedo. O trono então passou ao jovem Labash-Marduk, ainda uma criança, que não resistiu às tramas da corte e foi morto por nobres ambiciosos. Um novo rei foi escolhido, Nabonido, um homem estranho, de visão religiosa singular, que tentou elevar o culto ao deus lunar Sim em detrimento do grande Marduk. Isso enfureceu a casta sacerdotal da capital. Pela primeira vez em séculos, Babilônia parecia dividida contra si mesma, espiritualmente, politicamente e socialmente. Enquanto isso, ao leste, um novo poder crescia nas sombras. O Império Medo-Persa, sob o comando do jovem e audacioso Ciro, começava a se expandir com velocidade surpreendente. Ciro era um líder diferente, estratégico, carismático e pragmático. Onde conquistava, prometia paz, respeito às crianças locais e preservação das culturas dominadas. Era exatamente o oposto da arrogância imperial que Babilônia começava a transparecer. Quando os exércitos persas começaram a dominar o planalto iraniano e se aproximar das regiões do oeste, os olhos de todos se voltaram para o coração da Mesopotâmia. Mas Babilônia estava distraída com seus próprios conflitos. Nabonido, obcecado por visões religiosas e pouco hábil politicamente, abandonou a capital e passou longos anos na distante cidade oásis de Tema, no deserto da Arábia. Ele deixou seu filho, Belzazar, como corregente em Babilônia. Belzazar, arrogante e despreparado, era visto com desconfiança pelo povo e desprezo pelos sacerdotes. Seu desprezo pelo culto tradicional a Marduk e sua ostentação sem limite contribuíam para a desintegração da legitimidade real. Enquanto o Império Persa se tornava mais coeso e poderoso, Babilônia se fragmentava por dentro. Ciro, atento à decadência interna da maior cidade do mundo, começou a mover suas peças. Com a ajuda de espiões, diplomatas e até sacerdotes babilônicos insatisfeitos, ele foi tecendo alianças silenciosas. Quando finalmente marchou em direção à Babilônia, não o fez com pressa, mas com sabedoria. Conquistou cidades ao redor,
absorveu soldados mercenários, respeitou os deuses locais e espalhou a fama de ser um libertador, não um invasor. A população babilônica, exausta da negligência de Nabonido e da arrogância de Belzazar, começou a ver o avanço persa com menos medo e mais esperança. A tensão crescia. Os babilônios se perguntavam se aquela cidade, construída com tanto sangue, suor e fé, seria capaz de resistir. Mas os deuses pareciam em silêncio. Os augúrios, antes tão claros, agora se embaralhavam nas entranhas dos animais sacrificados. Os sacerdotes vacilavam, e os soldados já não tinham a mesma confiança. Dentro do palácio, Belzazar tentava manter as aparências com festas luxuosas, mas havia um pavor em seus olhos que nem o vinho conseguia esconder. Em uma dessas noites, enquanto celebrava a falsa segurança da cidade, disse que uma mensagem misteriosa apareceu escrita nas paredes do salão real. Um prenúncio do fim. Lido por nenhum dos sábios, compreendido apenas por aqueles que sabiam que o orgulho precede a ruína. Babilônia estava à beira de seu maior teste. E Ciro, o persa, se aproximava como um vendaval. A última noite da Babilônia. O céu da Mesopotâmia estava limpo na noite em que a cidade mais grandiosa do mundo parou. Babilônia, envolta em suas muralhas altíssimas, adornada com seus jardins suspensos e embriagada por sua própria glória, parecia alheia ao som de exércitos que se aproximavam em silêncio. No coração do palácio, Belzazar oferecia um banquete. Era uma festa de ostentação, de vinho e desafio. Os nobres riam, os músicos tocavam e as concubinas dançavam enquanto o herdeiro do império zombava da ameaça persa. Mas fora dos salões dourados, a cidade tremia, não com terremotos, mas com presságios. Algo sombrio rondava os becos, como se os próprios deuses tivessem virado o rosto. Ciro estava perto, e ele sabia o que estava fazendo. Em vez de lançar um ataque frontal, o rei persa arquitetou algo mais sutil e devastador. Com a ajuda de engenheiros, desviou o curso do rio Eufrates, que atravessava a cidade. Enquanto os babilônios festejavam, os soldados persas caminhavam pelo leito seco do rio, entrando pela base das muralhas. Os portões de bronze estavam abertos. Ninguém os trancara. Não houve resistência. Não houve gritos de guerra. Apenas passos silenciosos, aço reluzindo sob o luar e a certeza de que o fim havia chegado. Dentro do palácio, o vinho transbordava quando um murmúrio tomou o salão. Algo estava errado. Guardas corriam. Belzazar, com os olhos arregalados, largou sua taça. E então, o horror. Os soldados de Ciro tomavam os corredores. Em minutos, o palácio foi invadido. Belzazar tentou resistir, mas foi morto ali mesmo em meio aos seus altares profanos e ídolos reluzentes. Era o fim da dinastia, o fim de uma era. O homem que zombara dos deuses e ignorara os sinais caía como um boneco de barro. No dia seguinte, a cidade acordou tomada, mas não saqueada. Não houve incêndios, não houve destruição. Ciro entrou como um libertador. Os sacerdotes, antes fiéis a Marduque, o receberam com benevolência. O povo, também cansado dos desmandos de Nabonido e da opulência cega de Belzazar, acolheu o novo rei. Ciro declarou respeito aos deuses locais, restabeleceu cultos, libertou povos escravizados e devolveu imagens sagradas a seus templos originais. Era o nascimento de um novo modelo de império, mais tolerante, mais diplomático. Babilônia tornava-se não a capital de um império decaído, mas uma joia sob nova coroa. E o que restou? Os salões antes dourados viraram corredores vazios. Os escribas continuaram a escrever, mas agora sob ordens persas. Os exércitos marcharam, mas com novos estandartes. O orgulho da Babilônia se esvaiu como a água do Eufrates,
e seu nome passou a viver mais nos registros dos conquistadores do que na voz dos seus próprios reis. Ciro não destruiu a cidade, ele a transformou. O rei persa compreendia que o poder verdadeiro não era apenas tomado pela espada, mas legitimado pela fé e pela história. E assim, Babilônia, a impávida, a terrível, a invencível, tornava-se um símbolo do passado. Com o tempo, os jardins suspensos murcharam, os templos ruíram e os portões que antes brilhavam sob o sol foram cobertos de areia e esquecimento. Babilônia desapareceu do mapa, mas não da memória. Ela se tornou metáfora nos livros sagrados, inspiração para profetas, exemplo de soberba e queda. Foi lembrada por Alexandre, que chorou ao caminhar por suas ruínas. Foi evocada por poetas, amaldiçoada por profetas e estudada por arqueólogos milênios depois. A Babilônia de Nabucodonosor havia morrido, mas sua sombra ainda percorreria os séculos. O eco de sua glória ainda ressoa, mas foi naquela noite silenciosa, quando um rei zombava e o inimigo se movia como um espectro pelas águas secas do Eufrates, que o destino do império foi selado. Não por batalhas sangrentas, mas por uma estratégia silenciosa, por uma fraqueza interna, por um povo cansado. A cidade que pensava ser eterna caiu sem grito, sem resistência, sem glória. E assim termina a história de Babilônia. Não com trovões, mas com um sussurro do vento atravessando muralhas que já não protegem nada.